Congresso 2025. Trechos para a iluminação do tema O que é a verdade? Encontrando-me em meu habitual estado, estava seguindo as horas da paixão do meu doce Jesus, especialmente quando foi apresentado a Pilatos, o qual lhe perguntou qual era o seu reino. E o meu sempre amável Jesus disse-me: minha filha, foi a primeira vez em minha vida terrena que tive que lidar com um governante gentil, o qual me perguntou qual era o meu reino. E eu lhe respondi que meu reino não é deste mundo, que se deste mundo fosse, milhões de legiões de anjos me defenderiam. Com isso abria o meu reino aos gentios e lhes comunicava a minha doutrina celestial. Tanto que Pilatos me perguntou: como? Tu és rei? E eu imediatamente lhe respondi: eu sou rei e vim ao mundo para ensinar a verdade. Com isso eu queria abrir caminho em sua mente para me fazer conhecer. E ele, sentindo-se como golpeado, me perguntou: que coisa é a verdade? Mas não esperou minha resposta. Não tive o bem de fazer-me compreender. Ter-lhe-ia dito: a verdade sou eu. Tudo em mim é verdade. Verdade é minha paciência no meio de tantos insultos. Verdade é meu olhar doce entre tantas zombarias, calúnias, desprezos. Verdade são os meus modos afáveis, atrativos no meio de tantos inimigos que, enquanto eles me odeiam, eu os amo, e enquanto querem me dar a morte, eu quero abraçá-los e dar-lhes a vida. Verdade são minhas palavras, dignas e cheias de sabedoria celestial. Tudo em mim é a verdade. A verdade é mais que sol majestoso, que por quanto se queira pisotear, surge mais belo, mais luminoso, e faz envergonhar os mesmos inimigos, fazendo-os cair por terra aos seus pés. Pilatos me perguntou com ânimo sincero, e eu lhe respondi imediatamente. Em troca, Herodes me perguntou com maldade e por curiosidade, e eu não lhe respondi. Assim, a quem quer saber as coisas santas com sinceridade, eu me revelo além do que se quer. Em vez disso, a quem quer sabê-las com maldade e para bisbilhotar, eu escondo-me dele. E enquanto estes querem zombar de mim, eu confundo-os e debocho deles. Mas, como minha pessoa, levada consigo a verdade, também diante de Herodes, fez seu ofício, meu silêncio ante suas tempestuosas perguntas, meu olhar modesto, o aspecto todo cheio de doçura, de dignidade, de nobreza da minha mesma pessoa, eram todas verdades. E verdades operantes. O que é a verdade? Trecho 1432, volume 14, 32, 1º de junho de 1922. Para a iluminação, outros temas que nós trazemos. 3:35, 5 de fevereiro de 1900. Continuando o mesmo estado, com um pouco mais de ânimo, embora não perfeitamente livre, meu amadíssimo Jesus ao vir me disse: minha filha, às vezes a alma sente uma luta em alguma virtude, e a alma esforçando-se supera aquele combate. Então a virtude fica mais resplandecente, mais radicada na alma. Mas a alma deve estar atenta para evitar que ela mesma não forneça a corda para fazer-se atar pela desconfiança. E isto a fará restringir-se sempre, sem sair jamais, no círculo da verdade, que é o conhecimento do próprio nada. Então, a alma sente uma luta em alguma virtude, né? Não consegue ser paciente, é nervosa, né? Não consegue esperar, né? E a alma, esforçando-se, supera aquele combate, ela consegue esperar. Então, a virtude fica mais resplandecente e mais radicada na alma, né? A paciência. Mas a alma deve estar atenta para evitar que ela mesma não forneça a corda, né? Ficar nervosa para fazer-se atar pela desconfiança. Que ela mesma, né,
passa a corda, né, não forneça a corda para fazer-se atar pela desconfiança, né, que é ela mesma provocar alguma situação nela de impaciência, não sei. Eu acho que é isso, para poder ter a desconfiança de que não consegue vencer. E isto fará ao restringir-se sempre, sem sair jamais do círculo da verdade, que é o conhecimento do próprio nada. Então, ela não pode confiar em si mesma, né? O que Jesus está falando. Então, ela tem que ficar no círculo da verdade, conhecer o seu temperamento, saber como funciona, né, a sua forma de pensar, para poder entender que ela está se esforçando na virtude, mas ela por si mesma pode falhar, né? Pode falhar. Então, a verdade é o conhecimento do próprio nada, que é a pessoa não é nada em si mesma. Sem a ajuda de Deus, ela não consegue por si mesma ser paciente. E aí, se ela ficar achando que vai ser paciente permanentemente, isso pode ser uma corda que ela vai fornecer para si mesma para atar-se a desconfiança e ela sai da verdade, né? E é por isso a verdade é o conhecimento do próprio nada. Só Deus é tudo e eu sou nada. Outro trecho, 3:36, 12 de fevereiro de 1900. Encontrando-me num estado de abandono por parte do meu adorável Jesus, ao meu pobre coração sentiu, pela dor espremer como sob uma prensa. Meu Deus, que pena! Enquanto me encontrava neste estado, quase como sombra, vi o meu amado bem, mas não claramente, só vi claramente uma mão que me parecia que levava uma lâmpada acesa e molhava o dedo no óleo da lâmpada e ungia-me a parte do coração, exacerbada pela dor da privação. Neste momento ouvi uma voz que dizia: a verdade é luz, que levou o verbo à terra. Assim como o sol ilumina, vivifica e fecunda a terra, assim a luz da verdade, da vida, luz, torna fecundas de virtudes as almas. Ainda que muitas nuvens, que são as iniquidades dos homens, ofuscam esta luz da verdade, mas apesar disso não deixa, desde atrás das nuvens, de mandar flechas de luz vivificante, e assim aquecer as almas. E se estas nuvens são nuvens de imperfeições e de defeitos involuntários, esta luz, rasgando-as com o seu calor, as dissipa e livremente se introduz na alma. Então compreendia que a alma deve estar atenta a não cair na sombra do defeito voluntário, porque estes são aquelas nuvens perigosas que impedem a entrada da luz divina. Então, a verdade é sempre luz. E ela estava falando sobre abandono, né? Ela estava falando aqui. Encontrando-me no estado de abandono por parte do meu adorável Jesus, o meu pobre coração sentia-o pela dor espremer como sob uma prensa. Meu Deus, que pena! Enquanto me encontrava nesse estado, quase como sombra, vi o meu amado bem. Muito rápido, né? Mas não claramente, só vi claramente uma mão que me parecia que levava uma lâmpada acesa. Então, uma mão que tinha uma lâmpada acesa. E molhava o dedo na lâmpada, no óleo da lâmpada, e ungia-me a parte do coração, exacerbada pela dor da sua privação. Então, ela estava com muita dor da privação de Jesus, e aí uma mão molhava o dedo no óleo da lâmpada e ungia a parte do coração, e neste momento ela ouviu essa voz: a verdade é luz, que levou o verbo à terra. Então, a verdade é luz que trouxe o verbo à terra. Assim como o sol ilumina, vivifica e fecunda a terra, assim a luz da verdade, da vida. E a luz é Deus, né? A luz é Deus. A luz é o plano de Deus, é o amor de Deus, né? É o projeto encerrado em Deus, firmado em Deus, né? Desde o início, todo o fiat de Deus, o fiat supremo, né? A verdade é luz, que é o fiat de Deus. Esse fiat trouxe o verbo à terra por causa do propósito que ele tinha. Assim como o sol ilumina, vivifica e fecunda a terra, assim a luz dessa verdade de Deus é o que dá vida à luz e torna fecundas de virtude as almas. Porque as almas que conhecem a Deus vai querer ser como Deus, para Deus, em Deus. E vão caminhar na virtude do bem, porque Deus é o bem, a alma se enche de Deus e se torna virtuosa por causa de Deus, né? Por amor a Deus. Ainda que muitas nuvens, que são as iniquidades dos homens, ofuscam esta luz da verdade, né? Os homens, eles, né, tentam
com a sua iniquidade, com o seu pecado, ofuscar, atrapalhar essa luz da verdade de Deus, dizendo que nós não temos Deus coisa nenhuma, dizendo que Deus não liga para nós, dizendo que nós somos por nós mesmos, que Deus, né, não existe, que Deus não está olhando para isso, para aquilo, né? E aí ficam inventando coisas e mentiras que vão negando todo o amor de Deus, negando as verdades de Deus, né? O regime da verdade de Deus, né? Os mandamentos de Deus, né? Tudo mais. E aí essas pessoas com a sua iniquidade apagam as verdades, tipo, ofuscam essa luz da verdade. Não querem ver a verdade, não querem ouvir, rejeitam a verdade. Mas apesar disso, não deixa, desde detrás das nuvens, de mandar flechas de luz vivificante, porque Deus não vai sumir porque a criatura quer que ele suma, né? Então ele tá lá, firme, forte. Essas nuvens estão ofuscando, mas não quer dizer que Deus não está ali, né? Esperando ali, né? E busca mesmo assim, no meio de tantas iniquidades, trazer de volta flechas de luz que vão vivificar novamente e assim aquecer as almas. E se essas nuvens são nuvens somente de imperfeições, de defeitos involuntários, né? Não é de pecado e iniquidade, mas sim é de um defeito involuntário da pessoa, né? Que é um nervosismo da pessoa, que é involuntário, ela fica, quando vê, ela tá nervosa, tá com TPM, né? Tem alguma imperfeição de nervoso, alguma lerdeza também, né, no pensamento, uma dificuldade de raciocínio rápido e muitas outras imperfeições da pessoa. E esta luz, rasgando-as com seu calor, as dissipa, né, esses defeitos involuntários e livremente se introduz na alma. Então, essa luz, ela de Deus, ela vai acabar ofuscando, mandando embora esses defeitos voluntários e involuntários. Mas é bom que não tenha defeitos involuntários, né? Aí a Luísa fala que seria bom de estar atento a não cair em defeitos voluntários, que daí é o pecado mesmo, né? O pecado da iniquidade, pois estes são nuvens muito fortes, perigosas, que impedem a entrada da luz divina, que são aquelas pessoas da iniquidade, que são verdadeiramente pecadores que querem realmente dizer que Deus não existe, que querem fugir de Deus, que querem apagar Deus da história, né? Acho que Deus não estraga prazer, né? Em outro trecho, volume 3, 11 de março de 1900, que continua quase sempre o mesmo, esta manhã vi o bom Jesus mais aflito do que de costume, ameaçando com uma mortandade de gente e via em certos lugares que muitos morriam. Depois passei pelo purgatório, reconhecendo a uma amiga falecida, perguntava-lhe várias coisas sobre o meu estado, especialmente se é vontade de Deus esse estado, se é verdade que é Jesus que vem, ou bem o demônio. Porque ele dizia, como tu te encontras diante da verdade, né, no purgatório é tudo verdade, e conheces com clareza as coisas sem que possas enganar-te, podes dizer-me a verdade sobre as minhas circunstâncias. E ela disse-me, não temas, o teu estado é a vontade de Deus e Jesus ama-te muito, por isso manifesta-se a ti. E eu, dizendo-lhe algumas das minhas dúvidas, pedi-lhe que visse, ante a luz da verdade, se eram verdadeiras ou falsas, e fizesse-me a caridade de me vir dizer, e que se o fizesse, eu, em recompensa, mandava-lhe celebrar uma missa em sufrágio, e ela acrescentou, se o quer o Senhor, porque nós estamos tão imersos em Deus, que não podemos sequer mover as pestanas, se não concorre ele. Nós habitamos em Deus como uma pessoa que habita em outro corpo, que tanto pode pensar, falar, ver, agir, caminhar, porque lhe é dado por aquele corpo que a circunda por fora. Porque em nós não é como em vós que tendes o livre-arbítrio. A própria vontade em nós terminou. Nossa vontade agora é só a vontade de Deus. Dela vivemos, nela encontramos todo o nosso contentamento e ela forma todo o nosso bem e nossa glória. E mostrando uma satisfação indescritível por esta vontade de Deus, nos separamos. Então aqui, né, outro trecho em que a Luísa pergunta, diante da luz da verdade, né, as suas dúvidas, se eram falsas, se aquilo era falso, se aquilo era verdadeiro. E aí elas, né, estavam falando sobre a vontade de Deus e que aquele ato, né, aquelas dúvidas da Luísa é saber se o estado dela verdadeiramente é a vontade de Deus. E a alma, né, confirma ali que ela não pode estar em outro lugar senão na vontade de Deus, porque ela não tem mais o livre-arbítrio.
ela já está no purgatório, já saiu do corpo, já passou pelo juízo e depois que morre não tem mais vontade humana, né? Acabou o livre-arbítrio. Agora a própria vontade acabou, nossa vontade é só a vontade de Deus. Claro que ainda continua o livre-arbítrio, porque a pessoa escolheu a vontade de Deus, e aí a liberdade dela é na vontade de Deus. Aí ela fala que nós nos encontramos como se em outro corpo, né? Ah lá, e nós habitamos em Deus como uma pessoa que habitasse em outro corpo, que tanto pode também pensar, falar, ver, agir, caminhar, porque lhe é dado por aquele corpo que a circunda por fora. Porque em nós não é como em vós, que tendes o livre-arbítrio. Agora nós temos a vontade de Deus, somente a vontade de Deus. Dela vivemos, nela encontramos todo o nosso contentamento e ela forma todo o nosso bem e nossa glória. Então a Luísa ficou satisfeita com a resposta, né? Feliz, por causa que ela entendeu que a vontade de Deus é a verdade verdadeira, né? Diante da luz da verdade é o que traz a felicidade, é o que é correto, é o que é realmente perfeito. E aí ficou tranquila porque a alma amiga dela confirmou que este estado plenamente, ela não precisa ter medo, que é a vontade de Deus. Isso é muito grande. Se a alma que está no purgatório está na verdadeira luz da verdade, ela sabe dizer para a Luísa se a Luísa está na verdade ou não, né? Está na vontade de Deus ou não. E aí ela tirou a dúvida da Luísa. Então, são alguns trechos base para a nossa compreensão do nosso congresso. E dentre tantos outros trechos, né, que nós vamos meditar, vamos ler outros aqui. O outro que é 471, 9 de janeiro de 1903. Minha filha, para compreender bem a um sujeito, se necessita crer, porque sem isso tudo é escuridão no intelecto humano, enquanto que só crer acende na mente uma luz, e por meio desta luz descobre a clareza da verdade, com clareza a verdade ou a falsidade. Quando opera a graça, e quando a natureza, e quando é o diabólico. Então, para compreender bem a um sujeito, se necessita crer, porque sem isto tudo é escuridão no intelecto humano. Enquanto o que só crer já acende na mente uma luz, e por meio desta luz descobre com clareza a verdade e a falsidade. Quando opera a graça, e quando a natureza, e quando é o diabólico. Olha, o Evangelho é conhecido por todos, mas quem compreende o significado das minhas palavras, as verdades que contém? Quem as conserva em seu próprio coração e faz delas um tesouro para comprar o reino eterno, ou seja, quem crê. E todos os outros não só não compreendem nada, mas servem-se delas para zombar e zombar das coisas mais santas. Portanto, pode-se dizer que tudo está escrito nos corações de quem crê, espera e ama. E para todos os outros, nada está escrito para eles. Assim é de você. Quem crê um pouco vê as coisas com clareza e encontra a verdade. Quem não crê, vê as coisas todas confusas. Então, é importante a fé, né? É muito importante a fé. Por que ele falou isso? Ela estava dizendo que ela estava muito chateada, pois tinha vindo um padre visitá-la e ele disse que não era certo que fosse Jesus Cristo quem operava nela. E ao ouvir o bendito Jesus me disse: aí para compreender bem a um sujeito se necessita crer. Então ele não crê na Luísa, né? Não acredita, né, no que ela disse. Porque sem crer, tudo é escuridão no intelecto humano. Então esse homem, esse padre não acreditava, porque ele não acreditava na pessoa da Luísa, né? Enquanto que só o crer acende na mente uma luz. Então se ele acreditasse na Luísa, de que a Luísa nunca ia falar uma coisa dessa se não tivesse certeza, né? Então ele não acredita na Luísa, por isso ele não consegue ver, né? Então ele não tem fé. Então, para compreender bem a um sujeito, se necessita fé, né? Porque sem isso, tudo é escuridão no intelecto. Então, para se saber a verdade, precisa-se ter fé. Então, a verdade precisa andar junto com a fé, né? E aí, Jesus vai falar do Evangelho e tudo mais. Outro trecho é volume 5, 21, 12 de outubro de 1903. Esta manhã viu meu adorável Jesus coroado de espinhos e vendo-o naquele modo, disse-lhe: doce Senhor meu, por que vossa cabeça invejou ao vosso flagelado corpo que havia sofrido tanto e tanto sangue tinha derramado, e não querendo a cabeça ficar atrás, honrado com o adorno de sofrer, instigaste a si mesmo os inimigos a coroar-te com uma coroa de espinhos tão dolorosa e tempestuosa? E Jesus disse:
Minha filha, muitos significados tem esta coroação de espinhos. E por quanto disse, fica sempre ainda muito por dizer disso, porque é quase incompreensível para a mente humana. E porque minha cabeça quis ser honrada com ter sua porção distinta e especial, não geral, de um sofrimento e espalhamento de sangue, fazendo quase concorrência com o corpo. O porquê foi que, sendo a cabeça que une todo o corpo e toda a alma, de modo que o corpo sem a cabeça é nada, tanto que se pode viver sem os outros membros, mas sem a cabeça é impossível. Sendo a parte essencial de todo homem, assim é verdade que se o corpo peca ou faz o bem, é a cabeça que dirige. Não sendo o corpo outra coisa que um instrumento, então devendo minha cabeça restituir o regime e o domínio, e merecer que nas mentes humanas entrassem novos céus de graças, novos mundos de verdade, e destruir os novos infernos de pecados, pelos quais chegariam a tornar-se vis escravos de vis paixões, e querendo coroar a toda a família humana de glória, de honra e de decoro, por isso quis coroar e honrar em primeiro lugar a minha humanidade, embora com uma coroa de espinhos dolorosíssima, símbolo da coroa imortal que restituía as criaturas removido pelo pecado. Além disso, a coroa de espinhos significa que não há glória e honra sem espinhos, que não pode haver jamais domínio de paixões, aquisição de virtudes, sem sentir-se perfurar até dentro da carne e do espírito, e que o verdadeiro reinar está no doar-se a si mesmo, com as picadas da mortificação e do sacrifício. Ademais, estes espinhos significavam que verdadeiro e único rei sou eu, e somente quem me constitui rei do próprio coração goza de paz e felicidade. E eu a constituo rainha do meu próprio reino. Além disso, todos aqueles rios de sangue que brotavam de minha cabeça eram tantos riachos que ligavam a inteligência humana ao conhecimento da minha supremacia sobre eles. Mas quem pode dizer tudo o que ouço dentro de mim? Não tenho palavras para expressá-lo. Antes, o pouco que disse me parece haver dito incoerente, e assim creio que deve ser ao falar das coisas de Deus, por quanto alto e sublime eu possa falar, sendo ele incriado e nós criados, não se pode dizer de Deus mais que balbúcios. No outro trecho, 5:22, 16 de outubro de 1903, a divina vontade é luz. Vamos ver. Encontrando-me em meu habitual estado, me sentia toda cheia de pecados e de amarguras. Então se fez como um flash de luz em meu interior e apenas vi o meu adorável Jesus. Porém, ante sua presença, os pecados desapareceram, e eu tenho dito: meu Senhor, como é que diante da tua presença, com o qual eu devo conhecer mais ou menos os meus pecados, mais os meus pecados, acontece o contrário? E ele disse: minha filha, minha presença é mar, que não tem confins, e quem se encontra em minha presença é como uma gotinha, que seja negra ou branca, em meu mar se perde. Como pode reconhecer-se mais? Além disso, meu toque divino purga tudo, e o preto o faz branco. Como você teme tanto, então? Além disso, minha vontade é luz, e você, fazendo sempre minha vontade, te nutres de luz, convertendo-se tuas mortificações, privações e sofrimentos em alimento de luz para a alma. Porque só o alimento substancioso é que dá a verdadeira vida, é a minha vontade. Porque só o alimento substancioso e que dá a verdadeira vida é minha vontade. E você não sabe que com este contínuo nutrir-se de luz, ainda quando a alma contrai qualquer defeito, a purga continuamente? Dito isto, ele desapareceu. Outro trecho, 5:23, 18 de outubro de 1903. O pecado é um ato oposto da vontade humana divina. O verdadeiro amor é viver na vontade do amado. Continuando o meu habitual estado, por breves instantes vi o meu adorável Jesus e disse: minha filha, sabes tu que coisa forma o pecado? É um ato oposto da vontade humana à divina. Imagine dois amigos que estão em contradição. Se a coisa é leve, você diz que não é perfeita e leal sua amizade, embora fossem coisas pequenas, como amar-se e contradizer-se. O verdadeiro amor é viver na vontade do outro, inclusive à custa de sacrifício. Mas se a coisa é grave, não só não são amigos, mas ferozes inimigos.
Tal é o pecado. Opor-se ao querer divino é o mesmo que fazer-se inimigo de Deus, ainda que sejam coisas pequenas. É sempre a criatura que se põe em contradição com o Criador. 6:11, 17 de dezembro de 1903. O verdadeiro espírito de adoração consiste nisso, que a criatura se perca a si mesma e se encontre no ambiente divino, e adore tudo o que Deus faz e que se una com Ele. Continuando o meu habitual estado, por poucos instantes, vi o bendito Jesus com a cruz nas costas. No momento de encontrar a sua Santíssima Mãe, eu disse-lhe: Senhor, o que fez a tua mãe neste encontro dolorosíssimo? E ele: minha filha não fez outra coisa senão um ato de adoração profundíssimo e simplíssimo, como o ato quanto mais simples, tanto mais fácil para unir-se com Deus. Espírito simplíssimo. Por isso, neste ato fundiu-se em mim e continuou o que eu mesmo operava em meu interior. E isto me foi sumamente grato, que se tivesse feito qualquer coisa maior, porque o verdadeiro espírito de adoração consiste nisso, que a criatura se perca a si mesma e se encontre no ambiente divino e adore tudo o que Deus faz, e com ele se una. Você crê que seja a verdadeira adoração aquela em que a boca adora enquanto a mente está em outra parte? Ou seja, a mente adora e a vontade está longe de mim? Ou então, que uma potência adora-me e as outras estão em desarrumadas? Não, eu quero tudo para mim e tudo o que lhe dei em mim. E este é o ato de culto e adoração maior que a criatura pode fazer-me. Então, é muito importante esse trecho, né? Porque diz que ela perguntou o que a sua mãe fez naquele encontro, né? Quando encontrou você lá na paixão. E ela não fez nada demais, né? Ela fez uma coisa simples, mas que foi o ato de adoração mais perfeito que poderia fazer, né? Ela não fez outra coisa senão um ato de adoração profundíssimo e simplíssimo, como o ato quanto mais simples, tanto mais fácil para unir-se com Deus. Espírito simplíssimo. Por isso, neste ato, ela fundiu-se em mim e continuou o que eu mesmo operava em meu interior. E isso me foi sumamente grato, que se tivesse feito qualquer outra coisa maior. Então, a verdadeira adoração, né, o verdadeiro espírito de adoração consiste que a criatura se perca a si mesma, né? Ela não olhe para si, para sua própria dor, né? Ah, eu sou a mãe dele e eu, olha só, olha que situação. Eu sou mãe, eu sou uma mulher e tenho que ver o meu filho desse estado. Então, ela não pensou nela, entendeu? A verdadeira adoração ali foi ela ficar com ele. Ela esqueceu de si mesma e entrou no ambiente de adoração, né, do ambiente dele. E ela falou: nossa, meu filho está subindo para o Calvário. Ele está encontrando com a cruz logo em breve, né? Ele logo vai ser crucificado e morto. Então ela ficou adorando o ato dele, adorando o que ele estava fazendo, né, os passos que ele estava dando, as quedas que ele estava caindo. Então ela estava adorando o amor dele ali, né, o que estava interiormente, a oração que ele estava fazendo, né, pelas almas, que são orações muito elevadas, né? E ela adorou tudo que Deus estava fazendo ali naquele ato da paixão, né, de estar subindo o Monte Calvário. E aí fazendo o homem, né, está subindo o homem, aquela cruz de todos os homens que Jesus estava levando ao céu, né, nas costas. Então ela estava vendo dessa forma, né, todos os homens perdidos, todos os homens, né, no pecado, todos, né, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então todos nós estávamos no peso daquela cruz, todos nós, os nossos pecados e a nossa própria alma, estava todo mundo ali. E ele estava carregando no Monte Calvário para levar todos nós para o céu. Então estava subindo o monte, né, saindo da superfície para ir para uma superfície mais alta, levando todos nós nas costas. É o que Deus estava fazendo ali. E ela estava adorando aquele ato divino, né? Rezando aquele ato divino. Então, isso é a verdadeira adoração. Adoração que tem a ver com Jesus, que tem a ver com a vida dele, né? Não é com as nossas coisas. A verdade não é o nosso sentimento, a verdade não é a nossa compreensão das coisas. A verdade é só Deus e o que Deus fala e o que Deus pensa e o que Deus quer. É só o que Deus realiza, é só o que Deus fala que é verdade. O que você sente que é verdade não é verdade. Você é a fonte da mentira. Você é uma fonte de mentira porque você não vive na realidade. Você vive muitas vezes dentro dos seus próprios pensamentos, próprios sentimentos que não são verdadeiros.
que não são verdade, são momentos que você somente está vivendo e que não refletem a verdadeira verdade. Então, ela estava chorando ali, sofrendo como mãe, vendo seu filho subindo com uma cruz nas costas, todo machucado, ensanguentado, já tinha sido flagelado, coroado de espinhos. E ela poderia pensar, a minha verdade é eu, uma mãe, que já sou viúva, vou ficar sem meu filho. Ai, meu Deus, que dor. O que será de mim, meu filho? Você vai morrer. Larga isso. Sai da cruz, vem ficar comigo. Não, né? Essa não é a verdadeira verdade. Por mais que tenha uma verdade. Mas essa não é a verdadeira verdade. Na verdade, é o ato que Deus estava fazendo ali. O que estava acontecendo ali, que tinha um significado sublime, grandioso. Então você larga de você e vai para a realidade, para o feito divino, para o que Deus está proporcionando, né? Então é muito grande entender isso, né? Sair das nossas mentiras, né? Do pensamento de si mesmo e ir para o pensamento, né? E aí qual era o pensamento da verdade? Eu sou a mãe, né? Do Cristo crucificado. E sou a mãe dolorosa com o Cristo doloroso. E eu me uno a Ele e sou com Ele para as almas. Estou aqui sendo sacrificada para, voluntariamente, me uno ao meu filho e subo esse monte Calvário unida a Ele, né, fazendo o mesmo ato que Ele faz. Então é diferente, olha a mudança, tá? Então os seus sentimentos não são a verdade, porque os seus sentimentos são pessoais, só seus, que se refere só a uma coisa pessoal sua, que não vai agregar para o universal. Mas o pensamento em direção ao que Deus está fazendo é o verdadeiro ato universal. Então, por exemplo, vamos pensar de outra forma, que você é uma mãe de uma criança que está doente, está internada com câncer, né? E você está sofrendo ali. E você fica pensando, coitado de mim, eu tô aqui, quantos dias já com essa criança internada no hospital com câncer? O médico já falou que não tem mais o que fazer, que é só esperar o momento dela morrer. Coitada de mim, que dor. A minha filha tão querida, eu queria tanto, sofri tanto para ter essa bebê, né? Eu sonhei tanto com ela, eu pensei tanto nela e ela agora nasceu, quando nasceu doente, Deus tá tirando ela de mim. Como Deus é mau. Eu vou ficar sozinha, né? Não vou ter mais alegria, não vou ter mais felicidade e não sei o que lá. Tá vendo? É mentira. Agora, se ela olhar, né, para o acontecimento em si e ver o que Deus está fazendo, ela vai ver com outros olhos, né? Vai ver com os olhos da verdade. Deus está me permitindo para mim, né, essa situação de cruz, uma cruz para a minha criança, está purificando a minha criança que vai embora a qualquer momento, o médico já desenganou. Eu quero que ela viva, é possível que o Senhor cure ela, mas eu acredito que, como o médico disse, não é mais possível. Então eu aceito, né, o diagnóstico, aceito, né, essa realidade, coloco nas mãos de Deus, na vontade dele, o que ele decidir é a melhor coisa para mim, e aceito, resignada ao que Deus está propondo. Essa dor que eu estou sentindo é purgante, é purificante, tanto para mim como para essa criança, que também nasceu no pecado, também todos nós nascemos no pecado e precisamos da salvação de Deus. E as cruzes são os meios de salvação que Deus nos envia. Então essa é a verdade, é a palavra de Deus. Então você larga de si e fica na verdade de Deus, do que Deus está proporcionando. Deus está me fazendo desapegar dessa criança. Talvez quando eu pensei nessa criança, eu coloquei ela no lugar de Deus. E Deus não aceita isso. E eu peço perdão, Senhor, por isso, por ter feito isso, por ter idolatrado uma criança, né? Uma criatura acima do Criador. Não poderia ter feito isso. Então, aí você vai meditando mais profundamente, olhando para sua vida e vendo a verdade. A verdade sobre em Deus, do que Deus está proporcionando, do que Deus está comunicando, do que Deus está dizendo. É bem diferente. Então, o que você sente parece ser verdade, mas não é. É mentira. Mas o que Deus desenvolve, o que Deus revela, o que Deus inspira, o que Deus ilumina, é a verdadeira verdade. Sem estar Deus na conversa, não tem verdade. Você vive na mentira. Então é muito importante a gente entender essas palestras, né, que
vão ser feitas, né, pelo pessoal amanhã. Então é muito lindo, né? Como que Deus é, nossa, como que Deus é tão maravilhoso, né? Tão perfeito, tão lindo, né? A gente pode dizer, só agradecer mesmo, profundamente por esse amor de Deus por nós, né? Por nos ensinar qual é a verdadeira verdade, que é o que Deus deseja para nós, né?